documentário tem como objetivo mostrar uma prática bastante conhecida em nossa região, que é a produção da farinha de mandioca. Atividade que exige bastante mão de obra para poder chegar até o seu processo final, começando com a raspagem após chegar do arrancador, lugar que foi preparado para todo este cultivo. Aí é conhecido tarefa de mandioca. Muitas pessoas ajudam, vizinhos, familiares. Após daí, a mandioca já raspada é levada para um ambiente chamado o comedor, onde se coloca. É um trabalho bastante perigoso, como você pode observar, que ali é a bola que vai triturando com a sua serrilha toda a mandioca. Você pode ver aí o produtor realizando mais um processo, pois aí a massa vai sendo colocada, caindo num lugar chamado coxo. Enquanto isso, as pessoas continuam realizando o processo de raspagem da mandioca. Depois daí será colocado em sacos de nylon para serem prensadas. Essa prática aí já é bastante tradicional na região. E são poucas casas de farinha hoje que ainda resistem à tecnologia. E em Capanema, aqui, respectivamente, se encontram mais, aqui mesmo na localidade, 2 casas de farinha. E na região pode se encontrar mais algumas. Aí é o processo que vai colocando a massa no saco de nylon para ser prensada. Tem que colocar uma quantidade razoável para dar para deitá-lo na prensa. Daí tem que tomar muito cuidado para que o saco não saia, não esboje, como eles falam, para poder não perder a massa. Daí é retirado toda a fécula, conhecido como água de mandioca. Daí vai sendo prensada aos poucos e periodicamente vem arrochar mais um pouco para que possa sair, extrair todo o líquido. E este líquido, ele sai por um ambiente atrás deste lugar conhecido como prensa. E aí é hora de você colocar, depois de aproximadamente 24 horas, dentro da prensa para cevar do coxo, e depois é retirado deste coxo e colocado ao lado do arguidar, um tacho de barro que esquenta após colocar bastante fogo no forno, como vocês podem observar. A lenha tem que estar seca para poder facilitar a sua quentura. Daí é o momento de se fazer a secagem. A primeira pessoa é a hora que está asando, não pode embolar, e depois passa para a outra para poder terminar o processo de secagem, chamada como torrar a farinha. É um processo que exige uma ciência em tanto, que não pode mesmo vacilar, que não pode queimar, não pode deixar com muito fogo, tem que deixar bastante redondinha, porque é assim que é exigida no mercado, quando é vendida. Usada a paeta para jogar para frente e o rodo para puxá-la para trás. E como é bastante cansativo, esse processo pode ser substituído por outras pessoas para poder concluir o processo de secagem. E aí é outro processo, que é a hora que está peneirando a goma de mandioca, conhecida também como fécula. E aí vai chegar o processo que vocês vão ver a seguir como tudo começa. Após tirar a goma, ela assenta numa bacia, em um ambiente aberto, para poder
ser raspada para tirar a borra, como vocês vão ver agora neste momento. Primeiro ela é limpa, raspada por cima, e depois é estabocada, como elas mesmas falam, estaboca para poder peneirar. Essa tradição herdada dos nossos antepassados, dos povos indígenas, e que hoje é passada de pai para filho. Por de peneirada, ela começa a ser utilizada para os diversos momentos, que é de fazer o beiju de folha, tapioca, e o beiju tradicional. É um momento que leva ao aguidar em altíssima temperatura, para que ele possa ganhar liga e consistência. É o momento de fazer o beiju tradicional, o beiju de goma. Muito cuidado, vai espalhando. Veja só que perfeição, o que significa que essa prática já é feita há muito tempo, e por isso que consegue fazer este processo assim tão perfeito. Esta prática também é realizada, na maioria das vezes, por mulher. A goma de mandioca serve para fazer, como já falei antes, o beiju de folha, que pode ser recheado com coco ralado, doces, queijos e outras iguarias. Veja só que processo impressionante. E através da temperatura passada na folha da mandioca, ele vai ganhando forma de beiju, iguaria bastante apreciada em toda a região. Ele pode ser vendido em feira livre, supermercado e também de porta em porta, como é o caso de algumas pessoas daqui da própria comunidade. Muitas pessoas criam seus filhos fazendo esta prática através do cultivo da farinha. E como vocês podem ver, olha lá, o beiju de folha já ficando pronto. Além disso, tem um outro material que é feito, outro produto que é feito com o mesmo material da goma de mandioca, que é a tapioca, que serve para fazer bolos, mingaus e vários outros produtos. É nesta hora aí que começa sendo feita a tapioca. Não pode deixar virar pó e nem pode deixar muito grossa. Então, vocês tiveram a oportunidade de ouvir e ver o documentário falando sobre o cultivo da mandioca e todo o processo que pode ser feito para se fazer farinha, beiju, tapioca. Então vocês podem curtir, compartilhar em redes sociais para mostrar uma tradição que continua ainda viva no seio de muitas famílias, de muitas comunidades de nossa região maragujipana, mas aqui especificamente na comunidade de Capanema.